Você acredita que a venda é o coração da empresa, é aquilo que move, que sem venda a empresa não se desenvolve? Eu diria que é o motor da empresa, né? A venda é o motor, é o que faz funcionar. Só que o combustível é o time de vendas. Então, o que alimenta um processo de venda são as pessoas. Né? Pessoas fazem negócio com pessoas e não com empresas. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa colocar bem forte. Para quê? Para que as empresas elas valorizem pessoas. Né? Assim, desde 2010, assim, eu entrei nessa minha última experiência, eu entrei como vendedor e em menos de 10 anos eu cheguei a gerente da maior loja do grupo, né, assim, com resultados satisfatórios. Então eu entendi que tudo existe um processo, tudo existe um método, né, tudo existe um passo a passo. E eu não estou nem falando de método, de processo, daquela questão de engessar, de não poder fazer nem assim nem assado, mas o que eu vejo que a maior dificuldade que alguns donos de negócio, alguns lojistas, eles têm em comum e eles sofrem em relação a isso, é porque eles não têm processo, eles não têm um passo a passo. Tem um dono com uma vontade muito grande de ter o primeiro episódio e de seguir em frente, de ter o teu negócio, ser dono do próprio negócio, só que o que acontece? Ele coloca uma energia muito grande no início. E depois ele vai se desprendendo aí dessa energia por conta de vários fatores que acabam acontecendo. Toda empresa ela tem 3 fases. A primeira fase é a fase do você inaugurar a empresa, de você ficar feliz, super empolgado, e aí você fala, pô, tá dando certo. E aí você coloca toda a tua energia e as vendas, né, o negócio acaba prosperando. A segunda fase é aquela que, exemplo, se você montou um negócio e ele vendeu 10 mil no mês, o que é natural acontecer? Você vendeu 15 no segundo mês, você fala, pô, eu preciso de pessoas. E é aí que a grande maioria dos donos de negócio, dos lojistas, enfim, daquele cara que ele tem um negócio que ele acaba falhando, porque ele contrata pessoas, só que ele não tem um processo, né? Ele não tem algo, um padrão. Não tem um padrão a seguir, né? Um passo a passo para quê? Para aquelas pessoas que estão chegando seguir o que já está acontecendo, né? Perfeito. Eu já senti muito isso. Só continuando para que o raciocínio ele fique claro. Quando você tem aí essa segunda etapa da tua empresa, vai de encontro ao que você falou. Então vamos pegar o exemplo aí do cara que tem, né, daquela pessoa que ela tem uma loja de celulares e aí ela faz conserto de celulares. Então, normalmente, como que se começa um negócio na primeira fase? É ele, é a esposa, é uma parte da família, enfim, é um sobrinho e ele montou a empresa. Logo que os volumes crescem e ele precisa de mais pessoas. E ele vai colocando mais pessoas. Só que aí acaba acontecendo algo diferente, porque ele não coloca o resto da família dele, entre aspas, ele vai colocando mais pessoas e ficam mais pessoas perdidas em relação ao que tem que ser feito, como que se conserta um celular, como que se entrega um produto. Principalmente se ele não traz especialistas daquele setor, né, ou daquela área, né, também. Né? E ele enfrenta uma dificuldade de trazer especialista, porque muitas das vezes os especialistas já estão trabalhando, já tem... E são caros. E são caros. E são mais caros. Então, como ele está iniciando, ele precisa formar pessoas. E normalmente é o que o Bruno falou, eles colocam no meio de outras pessoas e essa é um grande erro que a maioria comete. Porque se você não tem um processo, você fica à mercê das pessoas que trabalham para você. Uhum. E aí tem 2 pontas. Uma, quando você tem um profissional qualificado, você fica dependente desse profissional porque ele entrega o melhor resultado. Só que se esse profissional for embora, ele leva também o teu resultado. E se você tem a outra ponta que para mim é ruim, e esse é um dos pontos pelo qual eu defendo se ter um passo a passo, ter um método, é que se esse cara for ruim, tudo que chega, ele também vai de alguma forma influenciar. E a terceira etapa, aí, né, a terceira fase do negócio é quando você tem todo esse volume, tudo que nós falamos até aqui, em termos da primeira e segunda fase, e o cara precisa ter mais produtividade e ele não consegue. E aí ele se depara com 3 situações. Ele precisa vender mais e não consegue, os boletos aumentam, e todo o negócio, né, assim, tem o crescimento e depois tem a queda, que é natural, é o período sazonal. Só que quando tem essa queda, os boletos ainda se mantêm, né? Uhum. A folha salarial, por mais que seja 1 ou 5 vendedores, ele tem que manter. E aí não tem venda e ele acaba não tendo produtividade. Então a ideia do meu trabalho, né, do nosso projeto, é fazer com que a gente ajude esses donos de negócio a entender o processo da venda.
A entender, por exemplo, se essa pessoa ela trabalha com loja de celulares, se ela conserta celulares, então ela tem que ter um passo a passo mínimo para que ela também consiga ter um respiro, né? Muitas vezes o dono do negócio, ele se vê, ele tem que fazer caixa, ele tem que fazer correio, ele tem que fazer compra, ele tem que consertar, ele tem que vender, ele tem que atender, e às vezes a especialidade dele, ele até sabe fazer, mas ele é especialista em outra área, ele é um estrategista, só que por conta do negócio ser dele, ele tem que abraçar tudo.